Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é polêmico. Abuso de poder do síndico. Isso mesmo, tem síndico passando dos limites. O que temos que fazer? Como segurar esse síndico? Pode trocar? Tem muita coisa. O que vira jurídico? Bom, para isso temos dois convidados especiais que eu já vou apresentar e a gente vai discutir bastante para poder esclarecer para você. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o advogado especialista em segmento condominial, Alfredo Maurizio Pazzanisi. É um nome italiano difícil de falar, Alfredo, mas é um prazer enorme ter você aqui de volta. Fazia tempo que você não vinha aqui. Acho que a última vez que você veio aqui ainda era sala de aula para você dar aula no curso da Gabor. Verdade. E aí de volta aos nossos programas com um novo estúdio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Saudade de estar aqui para a sua plateia e conversando com você. E na sala de aula agora vai ser aqui também, isso a gente vai apresentar para o público. Obrigado, um prazer. E o síndico profissional Alexander Sardelari, síndico profissional de respeito aqui na cidade de São Paulo, também de volta aos estúdios, primeira vez nesse estúdio. Sim. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Alfredo, vamos definir o que é abuso de poder? Olha, a definição é bem ampla, né? Resumidamente, acontece toda vez que o síndico extrapola as prerrogativas, os poderes que ele tem, aqueles que são conferidos pela legislação, pela convenção de condomínio, através de uma eleição em uma assembleia, né? Quer dizer, toda vez que ele extrapola aquilo e começa a reiteradamente praticar exageros, né? Isso daí configura um abuso, né? Nesse sentido. Quais frentes principais? Com moradores, né? Geralmente com moradores, mas também pode acontecer com funcionários, também pode acontecer com prestadores de serviços, né? Pode acontecer sempre que houver algum relacionamento do síndico com alguém, se houver um abuso ali, esse alguém está sujeito a sofrer e ser vitimizado por conta disso. Eu lembro uma vez que um condomínio tinha um síndico que ele deixou esperando um funcionário da minha equipe muito tempo. E aí eu liguei para ele, eu falei, putz, cara, o cara tá aí na porta há meia hora, já deixei autorização e tal. Aí ele fez assim, nesse condomínio só entra com a minha autorização. Eu não estou presente na portaria, vai esperar até eu chegar na portaria, porque aqui ele reiterou, nesse condomínio, quer dizer, o cara, algumas pessoas tem a sensação de que assumiram como síndico e ganharam ditatorialmente o condomínio e fazem o que querem. Alexander, você já viu algo parecido, já vivenciou algo parecido em condomínios? Não, sim, em alguns casos, né, o síndico realmente, bem que você falou, ele acha que ele ganhou poder supremo, e não é, né? O síndico, ele é o coletivo, ele administra para o coletivo. O que manda no condomínio é a maioria dos moradores. Ele tem que respeitar isso. Ele tem que acatar todas as decisões. Então, a postura do síndico tem que ser mais ouvir, né? E entender o que a maioria quer e seguir esse caminho. Acho que esse abuso de poder é extremamente equivocado, vamos dizer assim. É péssimo, né? Eu acho que depois a gente vai chegar a falar nesse ponto, né, Alfredo? Como chegar até a destituição do síndico. Porque abuso de poder, ele é um fator que motiva esse síndico ser destituído. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Alfredo, como que o condômino deve se portar, né, num abuso de poder do síndico? Porque, querendo ou não, ele tá sendo oprimido, talvez se essa seja a palavra mais correta, pela pessoa que deveria representá-lo e ajudá-lo, né? A quem recorrer, o que fazer nessa situação? Na verdade, acontece aquela síndrome do pequeno poder, né? Aquela que a gente conhece, né? O cara começa a se achar o dono do condomínio, né? E aí começa realmente a abusar. É complicado a gente dar uma receita para o que o morador tem que fazer, porque é aquela história, né? O morador é a vítima, né? E nesse sentido de vítima, quer dizer, ele está diante de uma situação onde alguém está abusando
de uma prerrogativa e esse alguém tem o poder da caneta, né? Então, geralmente, esse morador fica acuado porque esse síndico começa a multar por qualquer coisa. O morador bateu o portão, tomou multa. O morador espirrou 10 e 1. recebe uma advertência. Então, ele começa a se sentir mesmo acuado. Então, fica difícil a gente falar para o morador o que você pode fazer. Eu acho que um caminho inicial é começar a procurar conversar com os outros condôminos para ver como é que essa situação está se desenrolando, começar a tentar, sempre que for conversar com esse síndico, levar alguma testemunha. As redes sociais ajudam bastante a gente. Acho difícil a gente falar assim para o morador, olha, pega ali o celular e começa a filmar, porque nessa circunstância você pode, a reação do síndico vai mudar, né? Ele sabendo que está sendo filmado, perigoso vai mudar, e isso daí vai gerar uma zona de conflito clara, né? O síndico vai perceber que ali tem um morador que está entrando em conflito com ele. E normalmente esse abuso com o morador é na questão mais de multa e advertência, né? Multa, advertência, começa a impor dificuldade, né? Olha, o morador precisa receber uma encomenda, uma geladeira, o cara proíbe sem muita explicação, uma mudança... 5 e 1, né? Não entra mais, né? Sabe, um excesso de rigor, né? Que às vezes para os amigos não é aplicado, né? Então o síndico ele tem como dificultar muito a vida desse morador, né? Porque a gente está falando do seguinte, principalmente condomínio residencial, o cara está na casa dele, né? Então você imagina todas as relações que ele tem na residência dele, o síndico pode interferir e essa intervenção pode ser sempre danosa, né? Então, complicado. É um stalking praticamente. Eu ia até falar da lei de stalking também mais para frente. Porque acaba se enquadrando, né? Enquadra, de repente, a lei, já que a gente já entrou no assunto, né? O stalking é configurado quando você tem uma perseguição reiterada que abale o direito de locomoção da pessoa, mas também psicologicamente, né? Então, a pessoa está psicologicamente sofrendo quando o síndico começa a atrapalhar reiteradamente a vida dele, né? Então, na minha opinião, configura um stalking também, pode configurar. Alexander, mudando um pouco, mas dentro do mesmo contexto, e talvez você tenha vivência maior um pouco sobre isso, o zelador ou o gerente predial que também tem esse abuso de poder, né? Que bate no peito e faz o que quer, como quer. Você já assumiu algum condomínio com essa situação? Sim, sim. A gente vê muito caso, né? Como a gente fala, o síndico, acho que qualquer pessoa dentro do condomínio que tem um pouco de poder, né? Acaba, se não se cuidar, acaba exagerando. E caso tem zelador, síndico, zelador, gerente predial, que acha que pode fazer qualquer coisa, manda fechar um elevador, desligar, por exemplo, fazer uma manutenção elétrica no horário indevido, né? Uma manutenção de gás na hora do almoço do pessoal, na hora de preparo. Então, essas são essas coisas que o cara acha que pode fazer em qualquer horário e tem que respeitar os moradores, né? Acho que essa é a primeira parte. E você, quando assumiu, conseguiu reverter isso ou teve que fazer substituição do profissional? Na verdade, assim, a gente conversa, né? Acho que todo síndico, primeiro você tenta ajustar o funcionário e depois, se não surtir efeito, realmente desligamento é o caminho, né? Infelizmente. Aqui tá mais fácil, né, Alfê? Porque você tem um subalterno, né? Que você pode fazer a substituição. Você tenta adequar, mas a gente tem bastante caso de gerente predial e zelador que também faz o que quer e como quer, né? Tem, porque está no dia a dia, ele que está na operação, né? Muitas vezes o síndico não está naquela operação diária, né? No relacionamento, principalmente quando é síndico não residente, né? E aí esses daí estão na operação no dia a dia com os condôminos, com os visitantes, com os prestadores de serviço. Então esses, às vezes, nessa relação diária, cotidiana, cometem alguns abusos mesmo, né? E aí, às vezes é difícil até para o síndico identificar essa situação, né? A não ser quando as reclamações começam a chegar, aí o síndico vai ter que pegar, apurar, levantar se é de fato uma situação de abuso, ou às vezes também tem morador que reclama por qualquer coisa, mas nesse caso é mais fácil você identificar e corrigir o problema do que no caso do abuso cometido pelo síndico. Porque quem está acima do síndico é a Assembleia, né? Então, para você chegar até lá, você vai ter que arrumar um quarto de moradores para convocar, né? Então, a situação é muito mais complexa quando é o síndico envolvido na situação. Depois a gente vai falar sobre a destituição dele. Eu tive um caso de abuso de conselho. Porque eu morava no condomínio onde era síndico profissional e muitas vezes, quando o síndico é profissional, o conselho acaba
superando hierarquicamente, não na responsabilidade, em termos legais, mas no dia a dia tem essa troca. E minha mulher tinha acabado de nascer, né, nosso filho, e a gente era a última vaga, e a vaga do lado era muito próxima, e na minha vaga tinha uma coluna, um pilar. E aí a gente, não dá, imagina, o que a gente ia fazer? Minha mulher não consegue sair do carro, ela chega de noite, porque ela, com minha filha com 3 meses, meu filho na época, como que a gente vai fazer? Porque não dá para sair, realmente não tinha como sair do carro. E aí tinha uma vaga de carga e descarga. A gente falou, enquanto não solucionar o problema, a gente vai parar a vaga de carga e descarga. Eu falei, pode parar. Chamei o síndico concordou. Porque era aqueles condomínios clube que a garagem tem, sei lá, 200 metros, é um negócio gigante, parece um shopping. Falei, então, tem essa vaga de carga e descarga, até solucionar a gente para aqui. O conselho falou, não pode parar aqui, senão vão ser multados. Então, qual é a solução? A solução é parar lá fora na vaga de visitantes. Só que a vaga de visitantes era, juro, mais de 100 metros, não me lembro exatamente, 150 metros de distância, descoberto. Nossa. Imagina você mandar sua mulher Com um neném com pequeno. um neném de 2 meses, sair numa vaga descoberta, 150 metros para entrar na... Quer dizer, eu continuei falando, pode parar na vaga, desafiei, falei, pode... O síndico, na época, me deu razão, mas ele não quis fazer o embate com o conselho. O conselho me multou, 2 multas. Aí que teve o poder, né, de eu ir para a Assembleia. Aí eu fui para a Assembleia, e aí na Assembleia eu expus o ocorrido. E eu lembro, você falou do síndrome do pequeno poder. Tinha um dos conselheiros, ele, para justificar que a gente parasse lá fora, ele falou assim, não pode abrir exceção, porque aqui a gente tem que manter a ordem. E batia no braço assim, tem que manter a ordem. Tudo por conta... E aí eu expliquei a situação para a Assembleia, e tinha uma outra senhora conselheira que falava, tem que parar lá fora mesmo, tem que parar. Eu perguntei, com todo respeito, a senhora tem filhos? Não tenho. Então está entendido a sua situação. Bom, resumindo, a Assembleia inteira votou a favor Para cancelar as multas. Mas olha o ponto que chegou. E curiosamente, como é a vida condominial, né? Curiosamente, 2 anos, a cada 2 anos tinha o sorteio de rotativo. E caiu um dos conselheiros, caiu lá. O que eles fizeram? Rasparam o pilar. Dava para raspar. Na situação dele dava. Então resolveu. Nossa. Então, na minha situação, com um filho pequeno, com não sei o quê, dane-se. Só que aí a gente tem a Assembleia, né? Quando a gente recebe multa, né? A gente tem a Assembleia para poder ter a nossa voz, né? Sim. Mas, voltando só mais um pouco em você, Alfi, não tendo essa questão da Assembleia ou sendo uma coisa muito recorrente que caracteriza a questão do stalking, aí cabe entrar na legislação, na lei, né? Sim. Como ação... É uma ação que se processa mediante representação, né? A pessoa que é a vítima faz uma representação criminal e segue aí para apurar mesmo a autoria, né? A configuração do tipo penal, e o acusado pode ser condenado a pena de reclusão, de 6 meses a 2 anos, mais multa. Entendeu? Só que o problema do stalking é que você, na qualidade de vítima, né, você tem que provar que está tendo uma violência ali psicológica, uma perseguição reiterada. O problema é essa prova da reiteração, né? Tem que ir colhendo provas. Tem que ser algo persistente. Então, às vezes, um evento isolado, outro ali, não gera essa configuração de reiteração. Então, tem que ser algo que você tem que mostrar que está tendo muita repetição. Essa é a dificuldade maior. Como é que você vai reunir tanta prova, né? Mas havendo, responde criminalmente o autor do delito, aí, do crime. A gente vai falar sobre abuso de poder com o funcionário condominial, tanto do síndico, tanto do zelador, do gerente predial, quanto do morador, que o morador ali também tem abuso de poder. Vai na minha casa, arruma isso, arruma aquilo. Vamos falar sobre isso. E eu quero falar como a gente vai derrubar ou destituir ou impeachar um síndico que merece ser impeachado no caso de abuso de poder. Então, eles vão responder isso daqui a pouco, no segundo bloco, e você assiste na sexta-feira. Não perca, até lá.